Lição 5. 2 de novembro de 2025. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Verdade prática. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, capítulo 2, versículos 15 a 17, Mateus capítulo 10, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus capítulo 10. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Comentário. Introdução. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito inseparável dele, a alma compõe a parte material ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem de Deus. Nesta lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Palavra-chave: alma. Primeiro tópico: atributos da alma. 1. De volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada, conforme o Salmo capítulo 8, versículos 3 a 6, enchei a terra, e sujeita-a, e dominai, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, e dar nomes aos animais, em Gênesis capítulo 2, versículo 19. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana, em Gênesis capítulo 2, versículos 18 e 23. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. 2. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O Cântico de Maria, na casa de sua prima, Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação, em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47.
3. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo capítulo 42, versículo 5. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Versículos 4 e 9, capítulo 43, versículo 2. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo capítulo 42, versículo 2. O Salmo capítulo 84, versículo 2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria alegria à integralidade de seu ser. Salmo capítulo 51, versículos 7 a 12. Ampliando o conhecimento. Aspecto do ser humano. A alma, em hebraico nefesh, em grego psych, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta da união de corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. A alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado, às vezes, como sinônimo de pessoa. Por exemplo, Levítico capítulo 4, versículo 2, capítulo 7, versículo 20, Josué capítulo 20, versículo 3. Amplie mais o seu conhecimento, lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global, editada pela CPAD. Segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. 1. Distinção de substâncias. O texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psych, algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da Igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem, uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Tiago capítulo 2, versículo 26, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Nesses casos as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. 2. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Atos capítulo 3, versículo 19, João capítulo 17, versículo 3. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Provérbios capítulo 4, versículos 12 e 27, Atos capítulo 4, versículo 12. 3. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da Igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez,
tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Lamentações capítulo 3, versículo 39, Tito capítulo 1, versículo 16. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 16. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3. Terceiro tópico: alma renovada e submissa a Deus. 1. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 7, e nos guia no caminho de sua vontade. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. O que falamos? O que ouvimos? O que lemos? O que vemos? Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Salmo capítulo 1, versículo 1. 2. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Mateus capítulo 15, versículo 19, dos desejos impuros e perversos. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, Provérbios capítulo 21, versículo 10, e das intenções e inclinações malignas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, Números capítulo 21, versículo 5. Devemos purificar e renovar nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, vivendo em santidade e temor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, Josué capítulo 23, versículos 11 a 13. Conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, 1 João capítulo 1, versículo 7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Revisando o conteúdo. Primeira pergunta: o que é o homem, segundo a lição? O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Segunda pergunta: quais os principais atributos da alma? Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Terceira pergunta: como os atributos da alma são empregados na relação do homem com Deus e com seus semelhantes? Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo é o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz, boca. Quarta pergunta: como a imaterialidade e a imortalidade da alma são demonstradas no texto de Mateus capítulo 10, versículo 28? Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem, uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana, outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Quinta pergunta: no que resulta a visão materialista da natureza humana na ideologia marxista? Em tempos modernos temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo.